Diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber. Aleluia, Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste Aleluia, Deus. E beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordenai-vos quando for convosco. Irmãos, diz aqui o texto bíblico, e eu quero meditar com os irmãos nessa noite, nessa manhã, aliás, sobre esse assunto tão importante aqui, que nós muitas vezes falamos, mas as pessoas muitas vezes, as pessoas não acreditam naquilo que nós estamos falando. E não é, como Paulo usa a expressão, Paulo diz: olha, suportai-me um pouco na minha loucura. E eu peço isso também aos irmãos sobre esse assunto tão importante que é a Santa Ceia. Porque, irmãos, devido a alguns sistemas que foram introduzidos nas liturgias dos cultos, a Santa Ceia perdeu o sentido profundo, exatamente daquilo que ela foi projetada. E nesta manhã eu quero meditar exatamente sobre essa questão vamos dizer assim, de tanta importância, ou de tão grande importância para nós hoje como cristãos, que é exatamente quem não discerne o corpo de Cristo, traz ruína para si próprio. Diz aqui o verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Bom, Paulo diz aqui, olha, eu tenho que me examinar, fazer uma introspecção, porque se eu não fizer isso, eu vou estar condenando a mim mesmo. E eu falei nisso sobre a Santa Ceia passada. Tomarmos cuidado para nos tornarmos réus de nossas ações. Muitas vezes nós nos tornamos réus de nós mesmos. Nós somos condenados, não é alguém que julga, não é o Senhor que julga, não é o irmão que julga, não é o pastor que julga,
mas você se torna réu de você mesmo. Olha a questão. Então, o texto deixa bem claro isso. Não podemos nos tornar réus de nós mesmos. Então, diz o texto aqui, Paulo escrevendo, que se eu comer e beber indignamente, eu como e bebo para a minha própria condenação, porque eu não estou decidindo o corpo do Senhor. Aí ele diz no verso 30, por causa disso, por causa do que eu não fiz uma introspecção, por causa daquilo que eu não me autoanalisei, devido à minha falta de sinceridade para comigo mesmo, devido à minha falta de integridade, não é para com os outros, mas comigo mesmo. Olha o que acontece agora. Por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Aqui dormir é morrer realmente, e morrer espiritualmente. Se eu não me autoanaliso, não faço uma introspecção, não julgo a mim mesmo, eu me condeno a mim mesmo. Irmãos, isso aqui é seríssimo. Então, quando eu vejo essa questão, primeira coisa que tem que ver, quem não tem reverência à Santa Ceia do Senhor, ela morre espiritualmente por si só. Quem não tem reverência à Santa Ceia, porque a Santa Ceia, tem pessoas até que debocham. Existem pessoas na igreja que pegam o pão, troca o pão com o seu irmão, pega o cálice, troca o cálice. Não, irmão, a Santa Ceia é para você pegar o pão simbolizando o corpo do Senhor, e você ficar meditando, Senhor, aqui está um pão simbolizando o teu corpo, mas o teu corpo foi ferido por mim, moído por mim, teu corpo foi transpassado por mim, o Senhor se entregou por mim na cruz do Calvário. Eu estou rememorando, eu estou lembrando daquilo que o Senhor fez. Então, quem não reverencia a Santa Ceia, ela morre espiritualmente mesmo. Automaticamente ela vai morrendo. O problema não está nos outros, não está na igreja, está nela própria, porque ela auto se condenou. Ela se condenou a si próprio. Então, existe a reverência. Por não existir a reverência, Paulo diz exatamente aqui, por tantas pessoas que morrem, por isso mesmo entre vós muitos fracos e doentes e muitos que morrem. Então, se eu não reverencio, eu vou ficar primeiramente fraco. Começa uma fraqueza espiritual, já não tem mais vontade de orar, já não tem mais vontade de jejuar. Quantas vezes você jejua por semana? Quantas horas você ora por semana? Não é por dia não, por semana. Ou vou melhor, para ficar melhor. Quantas horas você ora por mês? Quantas horas você passa lendo a Bíblia por ano? Por ano. Não vou nem fazer um programa de leitura da Bíblia, nada. Eu tenho que me autoanalisar. Eu tenho que ser crítico de mim mesmo. Eu tenho que ser um analista de mim mesmo. Porque senão, irmãos, eu vou me tornar uma pessoa fraca espiritualmente. Automaticamente, essas pessoas fracas aqui, estavam dormindo o sono da indolência. E quando eu começo a dormir esse sono, irmãos, aí é que mora o perigo, como diz o caipira. Sabe por quê, irmãos? Quando eu começo a dormir o sono da indolência, e as coisas começam a dar tudo certo, e lembre-se que eu sempre digo, nem tudo que dá certo é certo. E as coisas vão caminhando tudo certo, eu acho que eu estou bem com o Senhor, e o Senhor está bem comigo. Eu acho que está tudo certo, tudo bem. Então esse sono da indolência faz o quê? Olha, há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Automaticamente o sono da indolência me leva à morte espiritual, literalmente. Então agora eu vou caminhando a passos curtos para o caixão da morte espiritual. Agora eu me deito e tem um detalhe. E geralmente as pessoas, antes de morrer, espiritualmente, entram naquele processo que chama-se depressão espiritual, que é uma enfermidade da alma. E isso acontece com qualquer ser humano.
A depressão espiritual que aconteceu com Elias, aconteceu com João Batista, e você e eu não somos melhor que eles, não. Se alguém aqui é melhor, então, já você está a mais na terra. Se Elias e João Batista tiverem esse problema, quanto mais nós. Elias desafiou 850 profetas, matou todo mundo e entrou numa depressão que foi esconder numa caverna com medo de uma mulher. E nem queria mais falar com ninguém e fugindo todo mundo. O João Batista que profetizou, que falou tanto, quando está lá no calabouço para ser morto, manda os divagos para perguntar para Jesus se é ele mesmo ou vamos esperar algum outro. A capítulo 11 de Mateus deixa bem claro. E Jesus fala para os discípulos de João: vai e diga a João, o cego vê, os coxos andam, os surdos ouvem, e aos pobres manifesta o reino de Deus, é pregado o reino de Deus. Então, o sono da indolência leva literalmente à morte espiritual. Por quê? A fraqueza que o sono da indolência nos traz, nos leva exatamente a um estado exatamente de morbidez. Quer dizer, a pessoa se torna morta, literalmente vivo. Um vivo literalmente morto. As coisas espirituais para ele já não tem mais sentido, já não tem mais prazer, já não tem mais gosto. Tudo é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. Não muda nada. Tanto faz chover para baixo como chover para cima. Está chovendo. Sempre uso a expressão para você entender. Chover para baixo é normal. Agora, se chover para cima para uma pessoa morta espiritualmente, é a mesma coisa, está se molhando a terra. Ela não discerne as coisas espirituais e não discerne as coisas naturais. Ela realmente é um morto-vivo. E Paulo, preocupado com essa igreja, está falando exatamente sobre essa questão. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, sabe por quê, irmãos? Quem não reverencia a Santa Ceia, não faz uma introspecção, olha, que nós vemos aqui, olha, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando você não faz nada disso que é obrigado a você fazer, agora você tem julgamento. E o primeiro julgamento que vem é da palavra. É a palavra que nos julga. E tem uma coisa, a palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é bendita, a palavra de Deus é água que limpa, um dos símbolos da palavra é água, que ela limpa, purifica e assim por diante. Então o que acontece? Julgar a nós mesmos é autoanalisarmos com sinceridade. Eu não posso me autoanalisar e dizer que eu estou bem. Eu tenho que ser sincero. Eu não estou bem, não estou bem. Mas muitas pessoas se autoanalisam, mas não são sinceros. Preste atenção num detalhe. Um jovem chegou para Jesus, o cara era crente, hein? O camarada era crente. Senhor, desde a minha infância eu faço isso, faço aquilo. Fazia tudo o que a lei determinava. Aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus o amou. E falou para ele, só falta uma coisa. Falta uma coisa ainda. Irmãos, quando nós nos autoanalisarmos com sinceridade, você sempre vai ver que falta uma coisa para você. Sempre você vai ver que falta alguma coisa para você. Falta para mim, falta para todos nós. Todos nós faltamos em alguma coisa. E exatamente, às vezes, é essa coisinha que para nós já não é mais defeito, que para nós já não é mais pecado, que para nós já não é mais transgressão, que para nós já não é mais problema nenhum. E essa coisinha que está levando você para o sono da indolência. Essa pequena coisa que está levando você para a morte espiritual. Mas será que Deus não vai perdoar isso? Deus perdoa sim. Só que quando você se autoanalisa sinceramente,
outra coisa, irmãos, a introspecção e a autoanálise não é uma opção. Não. Diz o texto aqui, mandamento: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim. Presta atenção, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim. Então, a introspecção, a autoanálise não é uma opção, não. Se eu quiser, eu fazer, não. É um mandamento. A questão é essa, é o mandamento. E quando eu quebro esse mandamento, eu estou dizendo o seguinte para o Senhor: Senhor, eu faço da minha vida o que eu quero. Eu não estou brincando, estou quebrando a minha aliança com o Senhor. Então, veja bem, eu deixo de cumprir a minha obediência para com a palavra de Deus. A própria palavra me julga e me condena. Que eu estou em desobediência com o Senhor, porque eu não estou obedecendo esse mandamento. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha só. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Se eu não obedecer a isso, o que vai acontecer? Eu estou exatamente fazendo tudo ao contrário. Eu estou na mão contrária da palavra de Deus. Irmãos, e quem dirige aqui sabe pegar contramão, cuidado. E pegar contramão contra a palavra de Deus, meu irmão, cuidado. Pegar contramão contra a palavra de Deus, meu irmão, é a mesma coisa você sair correndo e dar uma pancada, voar de cabeça daquele muro lá, mesma coisa. Talvez você vai ter mais vantagem enfiando a cabeça no muro do que de contra a palavra de Deus. Porque você pode machucar a cabeça, o médico ainda pode consertar. Mas contra a palavra de Deus, meu irmão, ir na contramão da palavra de Deus é atraso para o resto da vida. Não tem médico que consulta, não. Só você se arrependendo e Deus para fazer. Então a introspecção é exatamente um ato de obediência. Mas obediência com integridade. Então agora, eu chego diante desses elementos, agora, eu me autoanalisei, eu fiz uma introspecção, alguma coisa de verdade, sinceridade. Então agora eu estou obediente aos princípios normativos do texto sagrado. Então agora eu estou preparado para comungar com o Senhor, para renovar a minha aliança com o Senhor. Rapaz, a coisa aqui é séria. Deus, irmãos, quando a gente vai fazer alguma compra, alguma coisa, primeira coisa que faz exatamente a crediário, o que acontece? A loja vai puxar lá o SPC, né? Consultar o SPC lá, não é isso? Pega o CPF e vai consultar o SPC. Aí se tiver qualquer coisa no nome, você não vai ter o crediário. Não é isso? Olha só. Isso é exatamente a questão. A questão da Bíblia aqui é a mesma coisa. Quando nós chegamos diante do pão e do cálice, sem autoanalisarmos sinceramente, quando nós pegamos os elementos simbólicos, mas prefigurando espiritualmente o Senhor presente conosco, nós temos um atestado de condenação. E agora? Eu estou comendo pão, estou bebendo o cálice, mas eu estou me condenando. Porque eu tenho um elemento simbólico que me condena. Assim como o seu CPF te condenou, que você tem um nome sujo, os elementos também te condenam. E agora? Paulo diz assim, olha, porque, veja bem, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor.
Agora eu peguei o elemento, me alimentei, ele me condenou, agora o Senhor vai fazer a correção, a repreensão. Irmãos, seja sincero antes de você fazer. Confesse para o Senhor, fale com o Senhor, faça a introspecção, peça perdão, chore, quebrante, se derrame na presença do Senhor. Vai esperar você receber condenação. Mas se alguém veio chorando, veio pedindo perdão para Deus, o que os outros vão falar? Banana para quem falar, para quem ficar te olhando. O importante é a tua salvação, é a tua vida com Deus. Irmãos, deixa de ser, irmãos, medíocre, irmão. Não se importa com os outros, se importa com a tua salvação, irmão. Irmão, se preocupe com a tua salvação. Paulo diz, porque se nós julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados, porque quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Você prefere receber a correção de Deus, do que pedir perdão para Deus, se consertar com Deus. Olha, tem gente que faz umas trocas, que eu vou te contar uma coisa, viu? É a mesma coisa que trocar giló por alface. Meu Deus do céu, irmãos, Jesus, tem misericórdia, irmãos. Se autoanalise, faça a introspecção e seja sincero com Deus. Por que isso, irmãos? Porque a introspecção é um ato de obediência. A introspecção verdadeira é sair da mesa do Senhor preparado para a sua vinda. Senhor, acabei de ingerir o teu corpo, acabei de ingerir o teu sangue. Ora vem, Senhor Jesus, porque eu estou preparado. Eu estou preparado. Agora você toma a Santa Ceia de uma maneira irregular. Aí você fala assim, Jesus, não volta agora não, demora mais um tempo aí. Até quando? Até quando Deus vai esperar você se consertar com Ele? Se ouvires a voz do Senhor, é hoje, irmãos, é hoje, não é amanhã não. É agora, o momento é hoje, é agora, irmãos. Santa Ceia é um culto especial para nós fazermos exatamente isso, irmãos. É isso que nós temos que fazer. Então a Santa Ceia é uma introspecção verdadeira, que é sair da mesa do Senhor, preparado para a vinda dele. Você sai da Santa Ceia e fala, Jesus, venha logo, eu quero ir com o Senhor, eu vou embora. Eu vou embora porque eu estou preparado, estou aqui, ó. Mas olha, isso aqui para mim não tem mais valor nenhum, eu quero ir embora, eu quero sair daqui, eu quero ir embora com o Senhor. Como diz Apocalipse, ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não, mas se eu não estou preparado, olha, Senhor, não volta agora não, porque se o Senhor voltar agora, sabe como que é, né? Eu vou ficar, o que os outros vão dizer? O que os outros vão dizer? Outra coisa, irmãos, quem não julga a si mesmo, verso 32 diz aqui, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quem não julga a si mesmo, veja bem, é julgado pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E eu comecei a observar essa expressão. Olha o amor de Deus pela igreja. Olha o amor de Deus pela igreja. Deus não vai nos corrigir, veja bem, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Deus, Paulo diz aqui que tem muitos fracos, doentes, muitos que dormem, mortos espiritualmente. Julgamento de Deus, correção de Deus. Para que isso? Para não ser condenado com o mundo, para você não ir para o inferno. Vou dar uma redundância para você entender. Para você não ir queimar no inferno é que Deus faz isso. Aí Deus te dá uma enfermidade, Deus te dá um problema para você não dormir de noite. Deus te dá um problema para você ficar martelando o dia inteiro. Deus te dá uma aflição, um espinho na carne, para você orar e falar assim, basta. Não vou ouvir essa oração não. Porque exatamente Deus está nos corrigindo, para você não ir queimar no inferno. Olha o que acontece. Quem não julga a si mesmo, o Senhor julga.
Por quê? Para não sermos condenados com o mundo. Somos julgados pelo Senhor para a nossa restauração de vida com Ele. Mas tem muitas pessoas, irmãos, quando o Senhor começa a corrigir ela, a primeira coisa que ela faz, aí que ela se afasta do Senhor mesmo, não, do Senhor. Mas mesmo sendo afligido, como diz o salmista, quando eu fui afligido, aí sim é que eu percebi que eu precisava da tua palavra. Porque a tua palavra vivifica, a tua palavra me dá vida, a tua palavra me dá vitória. Então, julgados pelo Senhor para a nossa restauração. Somos julgados pelo Senhor porque Ele nos ama e nos quer bem. Agora, quando você não faz uma introspecção, não faz uma autoanálise de si mesmo verdadeira, você está negligenciando até o julgamento do Senhor. Você está dizendo assim, Senhor, pode fazer comigo como o Senhor faz com os ímpios mesmo. Faz um pacote só e joga lá. Mas Deus não quer isso para a sua igreja. Deus quer exatamente nos levar para o céu, para a eternidade. Concluindo, irmãos, somos julgados pelo Senhor para sermos limpos do pecado. No Salmo 107 é que você vai entender tudo isso aqui. O povo de Israel pecavam contra Deus, fizeram tantas coisas contra Deus. E veja bem, quando você começa a analisar aquele salmo, Deus enviou a palavra, curou eles, fez tudo aqui, tirou do Egito, no deserto sustentou, fez tudo, mas aquele povo foram ingratos pelo Senhor. Então somos julgados pelo Senhor para sermos limpos do nosso pecado. Veja bem, primeiro pecado que existe exatamente nesse contexto do Salmo 107 é a ingratidão a Deus e por suas obras. Irmãos, isso aqui é uma verdade. Às vezes nós tomamos a Santa Ceia sem ser grato a Deus pela Santa Ceia. Mas se o pastor não orar, ou alguém não orar, a pessoa nem ora em gratidão ao Senhor nosso Deus. Primeira questão é ingratidão. Segunda questão, pecado das nossas almas, como diz lá exatamente o Salmo 107. As almas daquele povo aborreciam tudo que Deus dava. Tudo que Deus dava não estava bom. Dava o maná, esse maná que tinha gosto de mel. Esse maná que todo dia não muda de gosto. A água que estava amarga, Deus faz a água ficar doce. Quando o povo não queria carne, Deus mandava cordoniz. Tinha coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite para aquecer. Refrigério, refrigeração e aquecimento no deserto. Mas tudo não estava bom. A pessoa que não se conserta com Deus, irmãos, olha só. A alma dela aborrece a tudo que Deus dá. Senhor, mas de novo essa roupa? De novo esse sapato? Até quando esse sofá, hein? Até quando essa cama, hein? Até quando esse fogão? Até quando essa geladeira? Até quando esse carro? Até quando ficar nessa situação? Oh, meu Deus! Abençoado, Deus está te dando. Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Cuidado. A tua alma está saciada, mas a tua alma é ingrata para com Deus. Irmão, cuidado com isso. A alma dos hebreus lá aborrecia tudo que Deus dava. Quando não tinha mais nada para reclamar, Moisés, se ele tirou do Egito para morrer nesse deserto aqui, não tem sepultura. Olha só, tinha mais nada para reclamar, reclamou da sepultura. Quando depois você morrer, tanto faz jogar no rio como enterrar na terra, a mesma coisa. Mas volta para a terra, porque o rio também vai te jogar para a terra. Mesmo se o peixe come, você vai voltar para a terra. Irmãos, não se preocupa com isso não. Se preocupe que a tua alma bendiz ao Senhor. Para o salmista disse lá, olha, o Salmo 103. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiz o seu santo nome. Tem muita gente tomando Santa Ceia, mas com a alma aborrecendo tudo que Deus dá. Esse dia está quente, esse dia está frio, hoje não sei o que, não sei o que lá. Irmão, foi Deus que te deu, dê glória a Deus e acabou. Meu Deus, irmãos, até quando?
O Salmo 107 nos ensina exatamente isso. Outra coisa, irmãos, que o Salmo 107 nos ensina, nesse contexto: pecados pelo menosprezo à obra de Deus, a nós confiada. Deus confiou a você um ministério, ou um dom, ou um talento, não importa como você queira ou você chama, mas você despreza aquilo que Deus te deu. Cuidado, hein? Cuidado, olha. Você tem alguém para te condenar, tá? Não sou eu não, eu não condeno ninguém não. E nem quero. Mas você tem alguém, você tem um ministério. Deus confiou uma obra nas tuas mãos. Deus fez algo em favor da tua vida. E Ele quer exatamente que você seja responsável por isso. Irmãos, vamos ser realistas, que aí não é realidade, irmãos. Então, veja bem, aquele povo, os hebreus, menosprezaram a obra que Deus tinha confiado a ele, Canaã. Uma terra que manava leite e mel, prometida para aquele povo. E agora aquele povo estava desprezando tudo que Deus dava. Hoje tem tanta gente tomando santa ceia dessa maneira. Tudo que Deus dá para ela é desprezível. A palavra pregada é desprezível, o louvor é desprezível, um testemunho é desprezível, tudo é desprezível. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Vou dizer uma coisa para vocês, para terminar. Cuidado, a palavra te condena e os elementos te condenam. Faça uma introspecção. Vamos louvar o Senhor com o hino 114 para o final.